Salve, salve a todos, muito bom dia. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, num total de 6, da disciplina de MBA, de Sistema de Armazenagem, Distribuição, Transportes e Seguros. Cá estou eu, mais uma vez, junto com vocês, online, professor Fábio Capec, e neste dia tão especial, Dia do Professor, dia 15 de outubro de 2022. Desejo a todos uma boa aula, que a gente tenha muita produção e saia daqui com conteúdo, com bagagem de competências maior do que entramos. Tudo bom, pessoal? Bem-vindos todos. Quem está assistindo de maneira síncrona e também estendo a minha saudação toda a quem for assistir a aula depois de maneira assíncrona. Tudo bem, senhor Peter, senhor Octávio, que estão aí online? Maravilha. Moçada, então hoje os tópicos para este encontro são Milk Run, Cross-Docking e complementar ali com 3PL e 4PL. Tá? Na verdade, o foco é Cross-Docking e Milk Run. Começando aí pelo 3PL e 4PL, né? Eu deixei para vocês ali um material complementar à aula de ontem, a primeira aula, então hoje é a segunda. Então vamos nos situar mais uma vez, sempre é bom, né? Então, nossa disciplina ela tem 6 encontros. Então, esta daqui é o segundo. Esta aula aqui é o segundo encontro. Então, nós teremos aí distribuição desses encontros por sextas e sábados. Então, começou no dia de ontem, dia 14 de outubro de 2022, à noite, das 19 às 22. É o momento síncrono, né? Que a gente está, ao mesmo tempo, juntos aqui. E sábado, hoje, segundo encontro, das 9 às 12. Então, assim, repetir-se-ão as aulas pelos próximos 2 finais de semana. Então, semana que vem, dia 21 e dia 22, sexta e sábado, sexta das 19 às 22, sábado das 9 às 12. E, na sequência, dia 28, dia 29, mesma coisa. Então, os últimos encontros, o quinto e o sexto, né? À noite na sexta, pela manhã no sábado. Tá bem? Nosso formato de aula, então, recapitulando, né? Vamos trabalhando sempre os tópicos previstos. Eu deixo sempre materiais para vocês, materiais complementares. Então, no Moodle temos ali o plano de ensino previsto lá no tópico. No plano de ensino, na parte de baixo dele, tem lá links para as bibliografias que vocês, como alunos, né, da instituição, através dos seus e-mails, cadastros, né, têm acesso. E, além desses materiais ali das bibliotecas virtuais, o professor também deixa, eu também deixo para vocês outros materiais que eu mesmo criei e julguei agregadores de valor para o nosso debate. Também. Então, peço sempre que vocês, na medida do possível, se apropriem desses conteúdos, dessas competências, para que a gente enriqueça o debate, né? Que possa ter um debate mais rico. Então, nossas aulas elas têm sempre esse formato, a gente debate, né, os assuntos no primeiro momento, eu apresento os conteúdos de maneira tanto teórica quanto prática, compartilho minhas experiências, enfim, dou as devidas e possíveis contextualizações, e sempre trocando com vocês também, conto com a colaboração, né, com a contribuição, com as contribuições de vocês, e depois que a gente crescer esse bolo, aí sim, aí a gente vai para a parte de produção que eu sempre estarei propondo para vocês. Uma produção no sentido de resolução de problemas, de tomada de decisão, que é aquilo que se espera, principalmente, né, num pós-graduado em nível de MBA, que é o caso aqui do curso de vocês, né? Então, o que se espera, o mercado espera a capacidade de vocês tomarem decisões, e para tomarem decisões, vocês têm que ter competência técnica, metodológica, né? Saber fundamentar por que vamos por esse caminho. Então, vocês vão chegar para os tomadores de decisão ali do dinheiro, né? Do investimento, dono, dona, investidor, investidor, acionista, né? Da empresa,
conselho, enfim, conforme for a organização aí estatutária da sua empresa, vocês vão ou vocês mesmos, né, podem ser os donos do seu negócio e vão chegar a uma decisão, vão apresentar essa decisão sobre quais caminhos a empresa deva tomar. Tá? Então, hoje, por exemplo, a gente vai tratar desses temas de cross-docking e milk run, e vocês vão chegar ao final, espero que tenham com essa capacidade de vamos fazer, não vamos, né? Chegando para a empresa, né? Vamos aplicar em alguma medida, também não precisa ser na plenitude, as competências aí que a gente aprendeu de cross-docking, vamos aplicar em alguma medida as competências que a gente entendeu aí do Milk Run, e principalmente, por que isso, né? Onde que isso pode levar? E certamente o que espera é que este onde seja um lugar melhor em comparação ao que agora nós estamos. Então, pessoal, esse é o formato das nossas aulas, que nós já começamos ontem, e vamos percorrer dessa maneira ao longo das outras aulas. Lembrando que a avaliação, então, a questão de nota, né, pedagógica e didática da disciplina, eu vou, ao final do curso, abrir para vocês e darei um prazo, né, para que vocês possam produzir e entregar. Independentemente disso, então só no final que a gente vai tratar de nota, de trabalho avaliativo, formalmente sim, porém, na prática, esses trabalhos que eu acabei de dizer agora, que a cada aula nós vamos desenvolver, serão no mesmo formato daquele que eu vou cobrar de vocês de maneira formal para fins de nota. Então, todas essas atividades que a gente for desempenhando ao longo das aulas, elas serão praticamente as mesmas que depois eu vou pedir para vocês simplesmente colocarem em alguma mídia, né, e entregarem, postarem, né? E esses trabalhos, pessoal, sempre é bom reforçar essas atividades que a gente aqui vai fazendo a cada aula e depois vai consolidar num trabalho único. Eles são trabalhos que o mercado exige, perdão, que o mercado exige, tá? Então, são problemas reais que eu, através da minha experiência, vou trazendo para vocês e, repito, conto com a experiência de vocês também, caso vocês queiram lapidar, elucidar alguma demanda, alguma dor, né, executiva que vocês têm. Então, deixo sempre isso muito aberto a vocês a qualquer tempo. Então, estou falando isso para quem está aqui agora síncrono, online, e também para quem depois vai ver esse vídeo e não necessariamente vai estar em tempo real falando comigo. Então, pode mandar ali pelo canal de mensagens do Moodle, mensagens para que a gente possa acolher, né, a demanda de vocês. Tá bom, gente? Beleza, Peter? Beleza, Octávio? Que estão aqui hoje, sábado de manhã, online. Então, vamos nessa. Certo. Muito bem. Moçada, então vamos começar com o crosstalk, tá? Então, vamos direto ao ponto. Eu já vou compartilhar aqui a tela para a gente falar olhando para a figura, que é mais fácil, elucida mais. Tá aqui. Vocês estão vendo, então, essa figura aí do cross-docking, que é justamente a figura do arquivo que está lá postado para vocês. Vocês enxergam? Por favor, confirmem para mim. Sim, estamos enxergando. Legal. Ih, perdi. Então, olha só, gente. O cross-docking, na sua concepção, nada mais é do que o atravessamento de docas. Então, cross, atravessamento, docking de docas. O que são essas docas? São as entradas ou saídas dos armazéns, né? Dos depósitos, enfim, de algum tipo de almoxarifado que a gente esteja aí considerando. Então, olhando a figura que está aí na tela, da esquerda para a direita. Então, a gente tem, vamos primeiro entender a figura, né? Na coluna da esquerda, a gente tem ali o que seria a entrega dos fornecedores, a entrega inbound, né? No meio, a gente tem ali o depósito, que já já vamos detalhar aí, interpretar melhor.
e aí ele chama atenção, né, dizendo que o produto não é armazenado, então justamente o ponto do cross-docking é esse, mas já vamos bater, vamos primeiro só ler então superficialmente a entender a figura, a dinâmica, e à direita a gente tem ali, depois desses itens, né, entregues pelos fornecedores, feito o cross-docking, né, cross-dockados, aí sim já parte para a distribuição dos clientes. Bom, fazendo agora uma segunda leitura, um pouco mais detalhada. Então, da esquerda para a direita de novo. Percebam que ali está simplesmente ilustrado, né, que os fornecedores entregam, cada qual, produtos diferentes. Então, vocês percebem de cima para baixo, na coluna da esquerda, que o fornecedor de cima entrega lá seus itens 1, fornecedor 1, né? Fornecedor 2 entrega itens 2 e assim por diante. Tá. E aí, à medida que os produtos dos fornecedores, produtos 1, produtos 2, 3 e 4, eles entram ali no armazém, e supostamente, né, não são armazenados. Por que eu digo supostamente? Porque só o fato de entrar no armazém já é um armazenamento, ainda que breve, ainda que right on time, né, ainda que em tempo real, mas tudo bem. Então, esses produtos, quando chegam, eles passam para o lado da saída, ou seja, do outbound, né, que está à direita da figura ali do armazém, ainda dentro, né, do armazém, e já uma mistura. Então, vocês percebem que o que entrou agrupado, produtos 1, fornecedor 1, produtos 2, e assim por diante, depois, quando foi migrando para a expedição, sofreu ali algum tipo de mix, né, algum tipo de mistura, que é, claro, aleatório, né? Não necessariamente precisa seguir esse padrão, mas é só para mostrar o quê? Aí, primeira, essa leitura que se enfatiza. O cross-docking, ele tem essa característica, então, de pedir consolidado, então você consolida os seus pedidos, fornecedor por fornecedor, o que também não quer dizer que um fornecedor só possa, né, fornecer um tipo de produto, não. Mas a ideia é consolidar, e consolidar para quê? Para justamente ganhar em escala, e ganhando em escala se ganha em custo unitário. E aí, depois que se recebe os itens consolidados, com todo esse ganho de escala, com todo esse ganho em cima do custo unitário, aí sim, dependendo da demanda, se faz os mixes demandados, né? As misturas, a composição ali, o picking demandado. E aí, depois, à direita seguindo, parte para a distribuição dos clientes, de acordo com essa demanda. Eu vou sair da tela agora e vamos para mais uma interpretação aqui. Peraí. Bom, voltando aqui, então. Pessoal, crossdock é ali. Aí vocês vão me dizer, tá, mas quais são os ganhos que a gente tem? Então, os ganhos principalmente são de agilidade do processo. Então, supõe-se que se você recebe, tá? Muita atenção então nesse detalhe, porque a concepção do cross-docking, assim como o Milk Run, é muito simples. O que não é simples? Primeiro, esse entendimento dos ganhos. E segundo, principalmente, a operacionalização dessa concepção simples. Cross-docking é isso. Que legal. A gente pode ganhar, né? Pode melhorar em tais aspectos. Poxa, que bacana. Tá, mas como é que se aplica? Aí já não é tão simples. Então, aí já requer esforço maior. E aí é que a gente tem que avaliar se vale a pena, se aqueles ganhos, né, iniciais, que a gente vai falar agora aqui, valerão a pena. Que ganhos são esses, gente? Então, principalmente, são dois. Ganhos de agilidade do processo, que é um critério competitivo, né? Então, você ter mais agilidade no processo de conexão, de fornecimento até entrega ao consumidor final, é um ganho de competitividade, certo? Muito bem. E aliado a isso, você também tem o ganho de custo. Então, à medida que você consegue consolidar, lembra que eu falei ali do fornecimento consolidado? Então, à medida que você consegue consolidar melhor o fornecimento, né, o suprimento inbound, né, de entrada, você consegue reduzir custos. Como é que é isso? Por que existe essa possibilidade? É importante que a gente entenda isso, gente, porque a gente está falando aqui de redução de custos para o fornecedor.
não é necessariamente para nós. Então, de novo, quando você faz um pedido de maneira consolidada, o fornecedor, o que que é um pedido consolidado? É literalmente você consolida uma carga. E CAPEC, o que que é consolidar uma carga? É você lotar um veículo. Notadamente, ali pode ser um rodoviário, um caminhão, enfim, mas pode ser qualquer outro modal. Vamos raciocinar aqui com um caminhão que facilita a nossa percepção, mas pode ser qualquer modal. Então, quando se diz consolidar carga, significa que você está otimizando em 100% a capacidade de distribuição do fornecedor. Por que que isso reduz custo? Porque, à medida que você otimiza 100% a volumetria ali do caminhão, você está diluindo todos os custos que o transporte tem ao máximo. Assim como se você fizesse um pedido só de 50% da capacidade de carga, existem os custos fixos de transporte, claro que tem os variáveis, né? Dependendo da carga que você pede. Então, quanto mais pesada for a carga, maior será o consumo de combustível, maior será o consumo do veículo em si, desgastes, etc. Ok, mas você tem os custos fixos, né? Tarifários, tributários, custo de pessoal que está ali fazendo a estiva, o carregamento e etc. Bom, então, vejam, primeira coisa é como otimizar esse pedido. Aí é que vem. Então, olhando agora sobre o nosso ponto de vista. O cross-docking é isso, é você otimizar pedido, recebe, e já otimizar a saída, a demanda, perdão, a oferta, né? Olha que dificuldade já começa a aparecer aqui, gente. Deixa eu ver se consegue enxergar minha mão aqui. Você tem aqui de um lado, não dá. Você tem do lado da demanda, então você tem que fazer um pedido consolidado para o fornecedor, da sua. E o lado da oferta sua para seu consumidor, para seu cliente, você também tem que sincronizar isso. Olha o desafio que é, então, você fazer cross-docking. Poxa, Capec, pensei que o fosse só receber do fornecedor e não armazenar. Simplesmente entrou por uma doca, cross-docar para a doca de saída e distribuir. É isso. Cross-docking é isso. Quais são os ganhos? Ganhos de agilidade do processo, que é um baita atributo competitivo, e também ganhos de custo, porque você reduz à medida que você proporciona essa redução, tanto para o fornecedor quanto para si mesmo, à medida que você não precisa de uma estrutura de armazém, em termos de volumetria, em termos de estrutura de acondicionamento, de movimentação de carga, até de pessoal, e também à medida que você supostamente consolida a sua distribuição outbound, de saída, né? Então, olha que já não é tão simples, né? Então, consolidar inbound, fornecimento, otimizar fluxo interno do teu armazém, estrutura, pessoal, equipamentos, documentos, e otimizar a saída, né? Então, a mesma lógica do fornecedor agora para a entrega. Então, você tem três grandes frentes aí que por si só não são tão simples, vocês percebem? Igual, os ganhos são esses: agilidade no processo e redução de custos. Muito bem. Descendo mais um degrau no nível dos detalhes. Tudo isso requer muita, como vocês já perceberam, muita sincronização. Ou seja, para você poder entregar tudo, você tem que poder ter tudo disponível. Para ter tudo disponível, você tem que pedir tudo e articular bem com o fornecedor, certo? Isso é um desafio muito grande, tá? Muito grande, principalmente a questão do tempo, do timing, porque a lógica do cross-docking reside justamente sobre o timing, né? Então, o sentido maior é você não precisar, o sentido do cross-docking é você não precisar de grandes estruturas, grandes, pesadas, custosas, estruturas de armazém. E, de novo, quando eu falo estrutura de armazém, eu estou me referindo tanto a
a parte física da coisa, volumétrica, então tu ter muito espaço, maior ou menor, você ter de acondicionamento, né, materiais, ou seja, porta-parte, prateleiras, cantoneiras, cantilever, qualquer que seja, né, flow racks, quaisquer que sejam as estruturas que você use, e os equipamentos e insumos de movimentação. Também tem essa questão dos insumos, né? Bem lembrado agora aqui. Porque se você simplesmente recebe, você faz aquela brincadeira dos escravos de Jó que jogavam caixa-gato, pega de um lado e passa para o outro, tira, bota, né? Pega de um lado e bota para o outro. Isso também reduz custos de insumos. De que insumos eu estou falando? Embalagens e ou contendores. O que são os contendores? São aqueles acessórios, né, em torno das embalagens. Então, pode ser os plásticos, filmes ali, shrink, stretch, cintas, etiquetas diversas, o próprio equipamento de estrechar, a aranha, né, que a gente chama, paleteiras, empilhadeiras, equipamento de movimentação, e assim por diante. E, além disso, também o pessoal envolvido, né? Então, veja, você sincronizar isso é muito difícil, tá? Só numa interface, na interface com fornecimento já é muito difícil. Depois, internamente, você repassar, fazer todo o mix, porque lembrando, né? Vamos voltar lá para a figura, peraí. Lembrando, né? Aqui, ó, da esquerda para a direita, quando você recebe tudo do fornecedor, você vai ter uma operação aqui de separação, de picking, né? Para fazer os kits para cada cliente, que aqui está representado misturando os itens 1, 2, 3 e 4. Fazer isso também requer capacidade de processo, pessoas, equipamentos, embalagem, equipamento de movimentação, etc. Tá, gente? Então, de nós docking, na sua concepção, simplesmente você fazer de maneira mais célere o atravessamento de docas. Como que se faz isso? Sincronizando recebimento, fornecimento, a atividade interna, a preparação dos kits e a distribuição desses kits pós-preparados. Claro que vocês conseguem visualizar que isso, na prática, não é uma coisa tão simples. A concepção é essa, mas na prática isso não é uma coisa tão simples. Quais são os ganhos potenciais? Os ganhos potenciais, eles são de processo e de custos, né? Então, você consegue agilizar o processo, você consegue ter uma redução de tempo, de lead time, o que é um baita atributo competitivo, e, naturalmente, consegue reduzir custos. Agora, o grande desafio é justamente como é que tu vai sincronizar essas três grandes frentes, vamos dividir assim. Primeira grande frente é na relação com o fornecedor, a montante da cadeia de fornecimento de suprimentos. Sincronizar os esforços intra-organizacionais, ou seja, ali no teu depósito, para receber, para descarregar, para conferir, para movimentar, para separar depois de acordo com a saída, e depois despachar documento, etc., carregamento, acondicionamento, né, do que entra primeiro, já fazendo um link aqui com o Milk Run, né? Você vai fazer ali o LIFO, né? O last in, first out, né? Se a entrada a abertura do caminhão for pela traseira, né? Então, o último que entra vai ser o primeiro a sair. Então, você já tem que ordenar isso de acordo com a sua roteirização. Então, já vamos fazer aqui o link do cross-docking com o Milk Run, né? Então, o que é o Milk Run? Ao pé da letra é a corrida do leite. Então, vamos agora aqui olhar a figura que melhor representa. Ô, professor, Oi. o cross-docking, para mim,
ali no estudo de caso, ele cita as americanas com a Netshoes, né? Que são um fornecedor e um cliente. Mas para mim, um cross-dock que funciona muito bem hoje, vamos dizer assim, na nossa região, é as transportadoras expressas, tipo a São Miguel, por exemplo. São Miguel só trabalha em cross-dock. Eles coletam, claro, em vários fornecedores e entregam para vários clientes. Mas em questão de consolidação de carga, velocidade de tempo de armazenagem dentro do depósito e a estrutura do depósito, eles botam ao pé da letra o que é um cross-dock. Então, eles não têm estrutura de armazenagem, eles não têm, vamos dizer assim, equipamento de movimentação, apenas as paleteiras, eles não utilizam nem empilhadeira dentro do depósito. O caminhão, todos os caminhões de linha encostado de um lado do depósito e os caminhões de coleta e entrega encostam do outro. Então, eu acho que, não digo um cross-dock perfeito, mas eu acho que o mais dinâmico que eu vejo hoje é essas transportadoras assim. Cliente fornecedor acaba sendo algo mais difícil de fazer, que nem ali no estudo de caso cita as americanas, né? É um pouco mais difícil de fazer, porque acaba que tu tem que deixar o material armazenado durante um período. E ali nas transportadoras o material chega no final da tarde, no início da noite já está saindo. Muito bom, obrigado, Peter, por contribuir com o seu testemunho, seu relato. Perfeito. Já fazendo uma conexão, aproveitando a sua fala, né, e já fazendo uma conexão com o Milk Run, por que eu trabalhei essas duas questões em conjunto, tá? Porque o Milk Run, ele supostamente sugere que se faça a jusante na relação com o cliente. Então, nós vamos organizar a nossa rota de entrega para o cliente, fazendo o LIFO, carregando por último o que sai primeiro, aproveitando embalagens, então já tem uma pegada aí ambiental, logística reversa e tal, bacana. Porém, por que eu juntei esse assunto com o cross-docking? Porque o Milk Run, a lógica, né, do Milk Run, serve também para montante, ou seja, na relação com o fornecedor. Então, eventualmente, já pela aí contribuindo com a minha experiência, tá? O fornecedor não consegue sincronizar. Na verdade, quando você mistura muitos atores envolvidos, fornecedores e clientes, você dificilmente consegue, através do esforço deles, sincronizar os fluxos. Tá? Então, a lógica do Milk Run, que é você justamente capilarizar, conectar essa capilaridade na medida em que há uma demanda, ou seja, o seu consumidor quer tantos itens em tal lugar, e assim você vê vários consumidores. Então, você faz ali uma rota e consegue estabelecer algum tipo de roteirização ótima, que a gente chama, né, que otimiza, e coleta alguma coisa na rever, essa competência. Mas essa lógica também serve para o fornecedor. Então, por exemplo, você pode ter fornecedor que produz aquilo que você quer, na medida que você quer, no tempo que você quer, só que ele não consegue te entregar nessa sincronia. Então, fazendo uma puxada com assuntos de ontem, um operador logístico, ele consegue fazer tudo isso. Vocês lembram que a palavra síntese, né, do operador logístico era integração? Então, justamente, esta integração ela é possível de ser feita pelo operador, que, na verdade, tem duas grandes frentes, que é a parte da informação. Lembra da definição de gestão da cadeia de suprimentos? Uma das grandes definições é gestão de fluxos, não é a única, tá? Mas é a que eu julgo assim a mais relevante. Gestão de fluxos de informações e gestão de fluxos de materiais. Então, o operador logístico ele vai fazer essa movimentação de materiais mediante a sincronização das informações, olhando para o fornecedor de fornecimento, olhando para o consumidor de consumo. Então, o nosso desafio é justamente conseguir conciliar esses dois grandes fluxos: a demanda dos clientes, dos consumidores, na sua quantidade, na sua qualidade, no seu tempo,
no seu local, né, também, com toda a sua capilaridade, e o fornecedor da mesma medida, só que fornecendo. Então, o cross-docking, na sua essência, é isso, e muito bem ilustrado por você, Peter, também. É um desafio você reduzir o espaço de utilização, mas é essa a lógica, e ganhar em processos. Agora, vamos aprofundar um pouco mais a análise do cross-docking. Pô, beleza, Capec, cross-docking oferece tudo isso. Sim, oferece tudo isso. Mas também tem outras competências que o cross-docking, se bem feito, e bem feito é simplesmente essa capacidade de não precisar de muita infra, ele consegue oferecer, que é a seguinte, prestem bem atenção nisso, isso é muito interessante. Se a gente consegue fazer o cross-docking bem feito, ou seja, se você de fato consegue, primeiro, superar o desafio da sincronia do fornecimento com a sincronia do consumo e fazer esse cross-docking efetivamente, a gente consegue avançar mais próximo ou do consumo, se assim a gente julgar relevante, ou do fornecimento, se a gente também assim julgar relevante. Como assim? Vamos voltar de novo no tempo, sempre olhando para trás, olhando história, até os dias de hoje. Qual era a lógica produtiva, né? Logística de antigamente? Você tinha produção primária longe do centro de consumo, longe dos centros urbanos. Você tinha indústrias, fábricas também longe dos centros urbanos. Você tinha armazéns que abrigavam aí a produção fabril também não perto dos centros urbanos. E aí você tinha grandes distâncias a serem percorridas para conectar esses armazéns ao consumo, ao varejo, né? Que daí fazia a interface direta entre consumidor e produção. Com o cross-docking, o que a gente consegue fazer? A gente consegue aproximar esses dois polos, polo de produção, de fornecimento, com o polo consumo. E aí vocês lembram que ontem nós estávamos falando que essa realidade que já existia, que já vinha crescendo, mas com a pandemia cresceu muito, ela não retorna mais mesmo, graças a Deus, com a pandemia estando recuando, que é a realidade do e-commerce. Estou falando aqui em nível Brasil, mas principalmente em nível Brasil, mas em nível mundial também, né? Perdão. Então, qual é a realidade? Pô, o Brasil não tinha esse e-commerce todo. Os Estados Unidos tem, alguns países da Europa têm, China também, mas o Brasil nem tanto. E falar Brasil também não dá para dizer Brasil todo igual. A gente tem muitos Brasis aí dentro do Brasil. Então, gente, o cross-docking ele é uma lógica aliado ao Milk Run, e lembrando, Milk Run em relação a jusante, consumidor, e em relação a montante, fornecedor. E tudo isso pode, ao meu ver, ser perfeitamente executado por um operador logístico. Então, o cross-docking aliado ao Milk Run, ele pode otimizar muito aquilo que ontem nós já conversamos, que é uma realidade que, repito, cada vez mais só aumenta, que é essa do comércio eletrônico. E o que é a realidade do comércio eletrônico? É você cada vez mais fazer o trânsito das informações otimizarem o trânsito do material, ou seja, os fluxos, né? Então, quanto mais você otimiza aquilo que se quer, onde se quer, a quantidade, com todas as especificidades aí qualitativas e quantitativas, facilita sobremaneira, ou otimiza, vamos usar um verbo mais adequado, otimiza sobremaneira a movimentação de cargas. Porque, convenhamos, se você for olhar, vamos dar um banho aqui de sistema Toyota de produção, tá? Sistema Toyota de produção tinha lá uma das premissas que eram as perdas, 7 perdas, né? E uma das 7 perdas era perdas por espera.
Ou seja, os itens ficavam parados em algum momento da produção, da linha de produção, e para a Toyota, para o sistema Toyota de produção, essas paradas, essas esperas, são consideradas perdas, ou seja, o material está ali parado, né? Não está agregando valor. Então, tomando isso como base, o cross-docking vem para otimizar isso também. Ou seja, vem evitar com que os itens fiquem parados, ou seja, evitar perdas, ganhar competitividade. Ok, gente? Deixa eu projetar aqui na tela a imagem do, do Milk Run. Da mesma maneira, né, que a gente foi mais do cross-docking, nada do circuito, né, entre montante, poderíamos até utilizar a mesma figura aqui do cross-docking, ou seja, fazer todo o circuito entre fornecimento, o armazém aqui simbolizado por nós, enfim, e o consumo. Tá? Moçada, é isso, esse é o nosso conteúdo de hoje. Então, cross-docking, Milk Run são duas lógicas, duas ferramentas que otimizam sobremaneira o processo logístico e, com certeza, ao fim e ao cabo, podem oferecer muita competitividade, muitos ganhos, maiores ganhos, né, para a nossa empresa. O grande desafio, ao meu ver, é justamente a nossa capacidade de sincronia desses esforços, de quais esforços? Esforços de fornecimento, esforços intra-armazém e esforços de consumo. Como assim esforços? Ora, quem vem primeiro não sabemos, depende das relações de poder, né? Mas esforço de convencer o consumidor a consumir, ou seja, de venda. Depois, ou antes, esforço de fazer com que o fornecedor produza do jeito que se quer, na qualidade, na quantidade, no time. E depois o esforço nosso de fazer isso fluir bem, coletando lá no fornecedor, ou se o fornecedor tiver essa capacidade também de entregar, nada contra, claro, mas coletando no fornecedor, recebendo no nosso armazém, cross-docando e entregando. Aí, de novo, vocês vão perguntar, pô, mas por que tem que ser cross-docking? Por que não pode ter nenhum dia de buffer, né, de pulmão, né? Deixa eu escrever aqui. Por que não pode ter nenhum dia de buffer, né, de pulmão? Claro que pode. Veja, eu desconheço, tá? Norma NBR que regule dizendo assim, ó, cross-docking só pode ter até X dias de depósito de pulmão, de estadia. Eu desconheço essa quantidade, essa parametrização. O que eu sei é que há essa lógica, qual? De atravessamento de doca. O melhor dos mundos seria, entrou de um lado e imediatamente já sai do outro. É possível? É. É difícil? Também. Por quê? Porque requer uma muito boa sincronia entre fornecimento e consumo, ou vice-versa, entre consumo e fornecimento. Além, claro, do próprio esforço de cross-dockagem, né? Que também requer. Porque, veja, se você tem aí de um lado fornecedores chegando, deixa eu jogar de novo aqui na tela aqui, que é interessante se enxergar assim. Aqui, no exemplo, eu estou colocando só 4 docas, tá? 4 né, do armazém, mas armazéns, eventualmente, têm dezenas de portas, dezenas. Mas mesmo que sejam só 4, 3, poucas, né? Você sincronizar esses esforços, deixa eu voltar aqui para mim, você sincronizar esse fluxo de entrada, de fornecimento, às vezes é complicado. Depende do pátio que você tem para a manobra dos caminhões, depende da entrada que você tem, depende do acesso que você tem à tua planta, ao teu site. Então, isso tem que ser considerado. Tá? Isso tudo mediante tempo bom, mediante chuva, época de evento. Então, tu tem que considerar todo o fluxo da cadeia até chegar a você e depois de sair também, né?
Tá, moçada? Mas é isso. O CrossDock, então, ele permite ganhos de processo, de lead time, permite ganhos de redução de custos e permite, aí que vem o grande diferencial, que nem ontem, falando de operador logístico, permite ganhos de portfólio. Como assim? Porque o que é o CrossDock? É um grande mix, né? Uma grande oferta de mix, com redução de custo e com redução de tempo. Você conseguir fazer isso é que nem um time de futebol. Você querer que teu time tenha posse de bola, mas toque rápido e chegue ao gol. O CrossDock, numa metáfora futebolística, pode ser raciocinado assim. É simples falar, mas não é simples fazer. Você consegue fazer, você consegue acessar novos mercados, você consegue, dentro de uma lógica agora, vamos fazer aqui um mix com outras áreas, né? Com área de estratégias organizacionais. Você consegue, inclusive, impedir entrantes novos, aventureiros, que têm um apelo de custos, que têm qualquer tipo de apelo que não de eficiência processual, de rapidez de entrega, de acuracidade, de confiança. Então, você tem uma série de possibilidades através do cross-docking, aliado aí à lógica do Milk Run, você consegue auferir. Até aqui, ok, gente? Peter, Octávio? Ok. Não, até aí, ok. Beleza. Vamos fazer um intervalinho, então, para depois a gente trabalhar? Depois eu passar a tarefa para vocês produzirem. No meu relógio são 10h14, já arredondando aqui. 10h15. Então, quando for 10h30, a gente retorna. 15 minutinhos aí. Tá bom? Tá ok? Vou parar a gravação aqui para não ficar depois tempo ocioso. Até 10h30, então, a gente retorna. Abraço. Beleza, moçada? Então, retornando do intervalo, então, eis aí os questionamentos que eu vos coloco para a gente desenvolver. Então, como estabelecer cross-docking no meu negócio, vantagens e dificuldades. 3 vantagens e 3 dificuldades. E, da mesma maneira, como estabelecer Milk Run no meu negócio, vantagens e dificuldades. 3 para cada. 3 vantagens e 3 dificuldades por Milk Run. Tá? Então, essa é a síntese maior, né? Então, entendemos o que é cross-dock, entendemos o que é Milk, mas o que a gente tem que ter capacidade de, além de entender, é saber identificar, argumentar quais são as vantagens que, eventualmente, a gente consiga enxergar tanto para o cross-docking quanto para o Milk Run, e dificuldade. Por que eu coloco dificuldade? Porque certamente vantagens haverá, a gente conseguirá argumentar isso, mas também haverá dificuldades, ou seja, na hora de se tomar uma decisão, que é para isso que a gente tem que ter essa capacidade, né, principalmente no nosso nível de MBA, a gente tem que saber confrontar, né? Vamos tomar determinada decisão de investir, de aplicar determinada técnica, determinada tecnologia, né? Muito bem. Mas o que a gente pode ganhar com isso? Quais são as vantagens e quais são as dificuldades? Que a gente vai ter que desconsiderar isso, considerar, na verdade, isso, né? Para compensar. Custa tanto, é muito difícil para a gente capacitar o pessoal, sincronia, qualificação de fornecedor, sistema de informação do cliente, enfim, uma série dificuldades que a gente pode ter aí, tá bom? Então, esses são os questionamentos que, repito, são questionamentos que o mercado nos impõe, não é o Prof. Capec aqui que está colocando, tão simplesmente. São questionamentos que o mercado nos impõe, mas que a gente, se souber bem responder, mais diferenciais teremos. Esses questionamentos, assim como os de ontem, assim como os de todas as aulas, eu não vou pedir para vocês me entregarem nada, por enquanto. Tudo isso faz parte, né, daquilo que depois, ao final da disciplina, eu vou colocar de maneira formal num trabalho avaliativo, numa atividade avaliativa,
e aí sim com prazo depois para vocês postarem, enfim, entregarem. Então, agora não é necessária a entrega de nada. Então, só estamos aqui para o fomento dessas ideias, o fomento dessas soluções. Tá, gente? Então, essa é a nossa tarefa prevista para a jornada matinal aí de hoje. Tá bem? Então, Peter, alguma coisa que você queira comentar, discutir agora? Octávio, estarei à disposição de vocês até sempre. Pensando no negócio hoje, professor, ou pode ser algo, porque, tipo, o negócio que eu trabalho hoje não tem muito como fazer principalmente o CrossDoc. O Milk até daria para pensar de alguma forma. O CrossDoc não. Pensar no negócio hoje ou pode utilizar algo fictício, vamos dizer assim, para responder as perguntas? Você pode pensar no negócio que você quiser, tá? Pode ser fictício, pode ser plano futuro seu de abertura de um negócio, de empreendimento, por que não, né? Pode ser qualquer coisa. O que eu quero é que vocês falem de algo concreto, que não necessariamente precisa ser a realidade atual, mas eu quero que vocês exercitem isso, tá? Essa capacidade de conexão com algo real. Tá bom? Ok. Tá? Estou vendo que o Octávio já deu uma mãozinha aí de legal, entendeu? Então, Octávio, essa é a tarefa prevista para hoje. Não vou pedir para vocês me entregarem, é um exercício. Essa mesma atividade eu vou, no final da disciplina, colocar num trabalho formal, aí sim vocês vão ter que me entregar, mas isso é só depois. Então, para ganhar tempo, já sabem, né? Podem ir exercitando isso aí que vão utilizar futuramente no trabalho avaliativo. Mas, repito, o mais importante não é isso, o mais importante é vocês terem capacidade de aplicar isso na vida real de vocês, que é isso que a gente espera. Tá bom, gente? Então, eu vou permanecer aqui conforme ontem, né, à disposição de vocês, até o último estar aqui na sala online. O nosso horário até meio-dia, né, previsto. Então, fico aqui até vocês assim desejarem. Tá bom? Alguma dúvida que queiram já elucidar? Ou só pensar e trabalhar? Tudo tranquilo. Tá bom. Então tá, eu vou só tirar meu áudio, vou continuar aqui ouvindo vocês, caso vocês me demandem alguma coisa. Mas se não, então bom final de semana, caso não nos falemos. Mas eu vou estar aqui, tá, gente? Só me avisem, por favor, caso vocês não fiquem mais, né? Eu vou ver aqui na telinha, né? Mas caso vocês não desloguem, me avisem, tá?